Livro-texto, capítulo 15, o Instante Santo, parte 5, o Instante Santo e os relacionamentos especiais. O Instante Santo é o instrumento de aprendizado mais útil do Espírito Santo, para te ensinar o significado do amor, pois o seu propósito é suspender inteiramente o julgamento. O julgamento sempre se baseia no passado, pois a experiência passada é a base sobre a qual julgas. O julgamento vem a ser impossível sem o passado, pois sem ele não compreendes nada. Não farias nenhuma tentativa de julgar, porque seria bastante evidente para ti que não compreendes o que as coisas significam. Tens medo disso porque acreditas que sem o ego tudo seria o caos. No entanto, eu te asseguro que sem o ego tudo seria amor. O passado é o instrumento do ensino principal do ego, pois no passado que aprendeste a definir as tuas próprias necessidades e adquiristes métodos para satisfazê-las em seus próprios termos. Nós temos dito que limitar o amor a uma parte da filiação é trazer a culpa para todos os relacionamentos e assim fazer com que sejam irreais. Se busca separar certos aspectos da totalidade e olhar para elas de forma que satisfaça as tuas necessidades imaginárias, estás tentando usar a separação para salvar-te. Como então poderia a culpa não entrar? Pois a separação é a fonte da culpa. E apelar para ela em busca da salvação é acreditar que estás sozinho. Estar sozinho é ser culpado, pois sentir-se sozinho é negar a unicidade do Pai e de seu Filho e assim atacar a realidade. Não podes amar parte da realidade e compreender o que o amor significa. Se queres amar de modo diferente de Deus, que não conhece amor especial, como podes compreender o amor? Acreditar que relacionamentos especiais com amor especial podem te oferecer a salvação é acreditar que a separação não é salvação, pois é tua completa igualdade da expiação que está a salvação. Como podes decidir que aspectos especiais da filiação podem te dar mais do que outros? O passado te ensinou isso. Entretanto, o Instante Santo te ensina que não é assim. Devido à culpa, todos os relacionamentos especiais têm elementos de medo. É por isso que variam e mudam tão frequentemente. Eles não se baseiam apenas em amor imutável. E o amor ali, onde o medo entrou o medo, não merece total confiança porque não é perfeito. Em sua função como intérprete do que fizeste, o Espírito Santo usa os relacionamentos especiais que escolheste para dar apoio ao ego, como experiências de aprendizado que apontam para a verdade. Sob o seu ensinamento, todo relacionamento vem a ser uma lição de amor. O Espírito Santo sabe que ninguém é especial. No entanto, ele também percebe que fizeste relacionamentos especiais, que ele quer purificar e não deixar que destruas. Não importa quão pouco santa seja a razão pela qual tu os fizeste, ele pode traduzi-los em santidade, removendo tanto medo quanto tu lhe permitires. Podes colocar qualquer relacionamento sob os seus cuidados e estar seguro de que não resultará em dor, se lhe ofereceres a tua disponibilidade para que o relacionamento não sirva a necessidade alguma que não seja do Espírito Santo. Toda a culpa no relacionamento surge do uso de que fazes dele. Todo o amor do uso do Espírito Santo. Não tenhas, portanto, medo de abandonar as tuas necessidades imaginárias que iriam destruir o relacionamento. A tua única necessidade é a do Espírito Santo. Qualquer relacionamento que queira substituir por outros não foi oferecido ao Espírito Santo para que ele o use. Não há nenhum substituto para o amor. Se queres tentar substituir um aspecto do amor por outros, puseste menos valor em um do que no outro. Não só o separaste, como também julgaste contra ambos. No entanto, julgaste em primeiro lugar contra ti mesmo. Nunca terias imaginado que precisavas de teus irmãos como eles não são. A não ser que tivesses visto a ti mesmo como alguém sem amor, não poderias tê-lo julgado tão semelhante a ti em carência. O uso que o ego faz dos relacionamentos é tão fragmentado que ele frequentemente vai ainda mais longe. Uma parte de um aspecto serve aos seus propósitos, enquanto ele prefere partes diferentes de algum outro aspecto. Assim monta a realidade de acordo com o teu próprio gosto caprichoso, oferecendo à tua busca um retrato que não é semelhante a nada que exista. Pois não há nada no céu ou na terra a que ele se pareça, e assim não importa quanto busques essa realidade, não a poderás achar porque não é real. Todas as pessoas na Terra formaram relacionamentos especiais, embora isso não seja assim no céu. O Espírito Santo sabe como trazer um toque do céu a esses relacionamentos aqui. No Instante Santo, ninguém é especial, pois as tuas necessidades pessoais não invadem ninguém para fazer os teus irmãos parecerem diferentes.
Sem os valores do passado, tu os verias a todos como mesmo iguais a ti, e também não verias nenhuma separação entre tu e eles. No instante santo, vês em cada relacionamento que ele será quando perceberes apenas o presente. Deus te conhece agora, ele não se lembra de nada, tendo sempre conhecido a ti exatamente como te conhece agora. No instante santo, reflete o seu conhecimento, trazendo toda a percepção para fora do passado e assim removendo o quadro de referências que constituíste para julgar os teus irmãos. Uma vez que ele se tenha ido, o Espírito Santo o substitui pelo seu quadro de referências. Seu quadro de referências é simplesmente Deus. A intemporalidade do Espírito Santo só é encontrada aqui, pois no instante santo, livre do passado, vês o amor que está em ti mesmo e não tens necessidade de olhar para fora e arrancar culposamente o amor de onde pensavas que ele estivesse. Todos os teus relacionamentos são abençoados no instante santo, porque a bênção não é limitada. No instante santo, a filiação ganha como uma só, e unida na tua bênção, ela vem a ser uma para ti. O significado do amor é o significado que Deus deu a ele. Dá ao amor qualquer significado que não seja de Deus e será impossível compreendê-lo. Deus ama cada irmão como ele te ama, nem mais nem menos. Ele precisa de todos igualmente e de ti também. No tempo te foi dito para ofereceres milagres segundo a minha orientação e deixar o Espírito Santo trazer a ti aqueles que estão te buscando. No entanto, no instante santo, te unes diretamente a Deus, e todos os teus irmãos se reúnem em Cristo. Aqueles que estão reunidos em Cristo não estão, de forma alguma, separados, pois Cristo é o ser que a filiação compartilha, assim como Deus compartilha seu ser com Cristo. Pensas que pode julgar o ser de Deus? Deus o criou além do julgamento em função da sua necessidade de estender o amor. Com o amor em ti mesmo não tens necessidade alguma a não ser a de estendê-lo. No instante santo não existe conflito de necessidades, pois existe apenas uma, pois o instante santo alcança na eternidade a mente de Deus. É apenas lá que o amor tem significado, é apenas lá que pode ser compreendido. Fim da leitura de hoje. Livro de Exercícios, lição 126. Tudo que dou é dado a mim mesmo. A ideia de hoje, completamente alheia ao ego e ao pensamento do mundo, é crucial para a reversão do pensamento que este curso trará. Se acreditasses nessa declaração, o perdão completo, a certeza da meta e a orientação segura não seriam nenhum problema. Compreenderias o meio pelo qual a salvação vem a ti e não hesitarias em usá-la agora. Vamos considerar o que acreditas no lugar dessa ideia. Parece-te que as outras pessoas estão a parte de ti que são capazes de se comportar de maneira que não tem relação com os teus pensamentos, e nem os seus com os teus. Portanto, as tuas atitudes não têm nenhum efeito sobre elas e os seus pedidos de ajuda não têm nenhuma relação com os teus. Pensas também que elas podem pecar sem que isso afete a tua percepção de ti mesmo, enquanto tu podes julgar o seu pecado e ainda assim permanecer à parte da condenação e em paz. Quando perdoas um pecado, não há nenhum ganho para ti diretamente. Fazes caridade para alguém que é indigno, apenas para indicar que tu és melhor e que te achas num plano superior ao daquele a quem estás perdoando. Ele não ganhou a sua tolerância caridosa que concedes a alguém que não é digno da dádiva, pois os seus pecados o reduziram a uma condição abaixo da verdadeira igualdade contigo. Ele não tem direito ao teu perdão. Esse oferece a ele uma dádiva, mas não para ti mesmo. Dessa forma, o perdão é basicamente falho, é um capricho caridoso, benevolente, mas imerecido. Uma dádiva ora concedida, ora negada. Como ele é imerecido e justo negá-lo, e não é justo que deva sofrer quando ele é negado. O pecado que perdoa não é o teu próprio. Alguém a parte de ti o cometeu, e se fores indulgente para com ele, dando-lhe o que ele não merece, a dádiva não é tua, assim como não era o teu pecado. O seu pecado. Se isso for verdadeiro, o perdão não tem base em que apoiar com confiança e segurança. É uma excentricidade na qual tu, às vezes, escolhes dar indulgentemente uma trégua imerecida. Entretanto, figas com teu direito de não deixar que o pecador escape ao pagamento que é justificado pelo seu pecado. Pensas que o Senhor do céu permitiria que a salvação do mundo dependesse disso?
O seu cuidado por ti não seria de fato pequeno se a tua salvação se baseasse no capricho? Tu não compreendes o perdão. Tu, tal como o vês, ele é apenas uma repreensão do ataque aberto, sem exigir correção na tua mente. Tal como percebes, ele não pode te dar paz. Não é um meio para libertar-te daquilo que vês em alguém que não é o que tu és. Não tem o poder de restaurar a tua unidade com ele na tua consciência. Não é o que Deus pretendia que fosse para ti. Não tendo lhe dado a dádiva que ele te pede, não podes reconhecer as suas dádivas e pensas que ele não as deu. Mas pedir-te-ia a ele uma dádiva a menos que ela fosse para ti? Poderia ele contentar-se com gestos vazios e avaliar essas dádivas tão mesquinhas como dignas do seu filho? A salvação é uma dádiva melhor do que essa. E o verdadeiro perdão como meio pelo qual é obtida tem que curar a mente que dá, pois dar é receber. Aquilo que permanece sem ser recebido não foi dado, mas o que foi dado não pode deixar de ser recebido. Hoje, tentamos compreender a verdade segundo a qual o doador e o receptor são o mesmo. Precisarás de ajuda para fazer com que isso seja significativo, por ser tão alheio aos pensamentos aos quais estás acostumado. Mas a ajuda de que precisas está aqui. Hoje, dá-lhe a tua fé e pede-lhe que compartilhe a tua prática da verdade. E se captares, apenas captares um diminuto vislumbre da liberação que há na ideia que praticamos hoje, esse será um dia de glória para o mundo. Dá 15 minutos 2 vezes hoje a tentativa de compreender a ideia desse dia. É o pensamento através do qual o perdão toma o seu lugar entre as tuas prioridades. É o pensamento que libertará a tua mente de todas as barreiras contra o significado do perdão e deixará que reconheças o seu valor para ti. Em silêncio, fecha os olhos sobre o mundo que não compreende o perdão e busca o santuário no lugar quieto em que os pensamentos são mudados e as falsas crenças postas de lado. Repete a ideia de hoje e pede ajuda para compreender o que ela realmente significa. Que estejas disposto a ser ensinado. Fica contente por ouvir a voz da verdade e da cura falar contigo. E compreenderás as palavras que ele diz e reconhecerás que ele te diz as tuas próprias palavras. Lembra-te sempre que puderes e que hoje tens uma meta, um objetivo que faz com que esse dia seja especialmente valioso para ti e para todos os teus irmãos. Não deixes a tua mente esquecer-se dessa meta por muito tempo, mas dize a ti mesmo: tudo que dou é dado a mim mesmo. A ajuda de que preciso para aprender que isso é verdadeiro está comigo agora e confiarei nele. Em seguida, passa um momento em quietude, abrindo a tua mente para a sua correção e o seu amor. E o que ouvires dele, tu acreditarás, pois o que ele dá será recebido por ti. Fim da leitura de hoje.